tempos em tempos, tornou-se comum que a Netflix, pioneira e atualmente maior serviço de streaming global, emplaque sucessos estrondosos em seu catálogo, que independente da origem ou gênero, caem no gosto popular e acabam por influenciar de modo geral toda a cultura pop de seu tempo. A primeira grande produção do serviço, por exemplo, House of Cards, de 2013, veio a se tornar seu cartão de visitas durante muitos anos, tendo colecionado os Emmys, dentre outras premiações, sendo destronada apenas 3 anos depois com a chegada da também original Stranger Things, de 2016, que provocou impactos ainda mais notáveis na cultura pop e na forma como o público enxergava o serviço de streaming. Entretanto, ambas as produções eram dos Estados Unidos, sendo apenas no ano seguinte, de 2017, que uma produção estrangeira conseguiu arrancar esse posto de maior série da plataforma e multipolarizar geograficamente os sucessos da produtora, com a chegada de La Casa de Papel, que abriria o caminho para inúmeras outras produções estrangeiras e faria com que a Netflix passasse a investir cada vez mais em conteúdo original que fugisse das fronteiras estadunidenses. Tendo sido lançada no final do mês de setembro de 2021 e em menos de 3 semanas ter conquistado o top 1 global e locais em vários países ao redor do globo, Squid Game, ou O Jogo da Lula, em tradução livre, surgiu do completo anonimato e de um mercado que até então não havia marcado presença na plataforma, e destronou La Casa de Papel como a maior estreia da história dentre os seriados da produtora. Contudo, mesmo que tal sucesso não pudesse ser considerado como algo esperado pelos produtores e executivos da Netflix, ele não se mostrou tão surpreendente para o diretor Hwang Dong-hyuk, que já havia trabalhado anos no seriado e, segundo suas palavras, encontrou na Netflix, e no contexto atual do mundo globalizado, o momento perfeito para seu lançamento. A pré-produção do Squid Game foi iniciada ainda no ano de 2008, com o diretor escrevendo os primeiros esboços das páginas de roteiro e artes conceituais, e imaginando desde aquele momento, mesmo que de forma superficial, a interseção entre as clássicas brincadeiras infantis da Coreia do Sul com as cenas de brutalidade e matança que são mostradas na série. Porém, mesmo que a essência do seriado, que se tornou o mais popular de 2021, já estivesse contida nesse período, nenhum dos estúdios cinematográficos ou emissoras de TV da Coreia se mostraram interessados no conteúdo, por acreditarem que se tratava de um enredo de difícil compreensão pelo público comum e por ter uma trama demasiadamente surrealista, o que por vezes o fez até mesmo ser ridicularizado. Em virtude disso, Hwang Dong acabou por deixar o projeto de lado, resolvendo ao invés disso, se concentrar em seus demais trabalhos, também já em pré-produção, e que foram sendo lançados ao longo da última década. Entretanto, com a ascensão da pandemia de Covid-19 no ano de 2020 e a impossibilidade de se trabalhar em estúdio, somado à perspicácia do diretor em perceber a acentuação das crises sociais que esse evento traria para o mundo contemporâneo, o mesmo voltou a se dedicar a Squid Game com todo o seu empenho, pois acreditava que a série abordava muitos dos problemas que agora eram experienciados com ainda mais força pelas camadas mais vulneráveis da sociedade. E por fim, ao encontrar na Netflix a liberdade criativa e a possibilidade de um lançamento global, Hwang Dong-hyuk encontrou o caminho perfeito para dar vida a toda a sua criatividade, expondo de forma surrealista e ácida muitos dos problemas do mundo moderno, naquele que é um dos maiores sucessos e apostas mais ousadas da Netflix até o momento. A trama, de forma simplificada, acompanha um grupo de personagens dentro do complexo onde se passam os jogos. Cada um ali tem uma diferente origem e interesse, mas todos têm algo em comum: a necessidade desesperadora de ganharem o prêmio em dinheiro, visto que suas vidas lá fora estavam em completa bagunça e a oportunidade de ficarem ricos, mesmo que suas vidas estariam em jogo graças a isso, fazia a simples possibilidade se mostrar como um risco que valia a pena ser corrido. Ao longo dos 9 episódios de duração da série, o passado individual de cada um dos personagens principais vai sendo abordado com maior profundidade, e as razões que os levaram a adentrar nesse estado de completo desespero, reveladas como um dos participantes dos jogos revela quando confrontado se deveria ou não encerrar os jogos através de uma eleição democrática. Esse diz que suas vidas lá fora já eram um inferno de qualquer forma, e portanto não havia nada a perder caso morressem, e que portanto os jogos deveriam continuar, custe o que custasse para essas pessoas. Os primeiros 2 episódios, que se passaram majoritariamente ainda fora do complexo de jogos, se concentraram em mostrar muito da rotina daquele que viria a ser o protagonista da série, Seong Jin-hoon, ou simplesmente Jogador 456. Essas sequências que se passam ainda fora dos jogos mostram muito da verdadeira realidade sul-coreana, fazendo clara crítica e desmistificando o suposto milagre econômico do país, que teria transformado tal nação em uma utopia de desenvolvimento econômico e social, em meio aos seus vizinhos que ainda mantêm uma economia fechada para o comércio internacional, e que concentrariam a miséria e desigualdade do continente. Essa primeira parte da série retrata a realidade coreana como ela de fato é,
uma vida repleta de miséria e insegurança para as camadas mais baixas, que não conseguem acessar serviços de saúde e educação de qualidade, e que por virtude disso, acabam condenados a continuar nessa vida, mesmo convivendo de forma próxima às classes mais altas, criando um profundo contraste social, de forma semelhante ao que é exposto em Parasita, que coloca duas famílias de diferentes classes em rota de colisão, o que também é feito em Squid Game, criando uma tensão entre classes sociais, mas de uma perspectiva diferente. Muito dessa vulnerabilidade social que a série tenta retratar se dá através de seus personagens secundários, que quase que majoritariamente tiveram que recorrer no passado a grandes empréstimos em bancos para conseguir arcar com as despesas médicas e, por consequência, se tornaram cidadãos endividados, ou mesmo personagens que acabaram por recorrer a atividades ilegais para garantir a sua própria subsistência. Como é o caso de Kang Se-biok, ou Jogadora 67, que roubava para tentar pagar o resgate de sua mãe na Coreia do Norte, ou mesmo o imigrante paquistanês que apenas através da agressão física contra seu chefe conseguiu receber seu pagamento pelos meses que trabalhou como imigrante ilegal no país. Mesmo que não isentos de culpa por seus delitos, com uma parcela dos jogadores demonstrando ser assumidamente corrupta e violenta, mesmo sob circunstâncias normais, personagens como Seong Ji-hoon ou Kang Se-biok demonstram que, apesar de todas as facilidades e por vezes delitos aos quais recorriam para sobreviver em meio à miséria, ainda assim continham boa índole, e que se conquistassem a oportunidade de viver de outra forma, certamente o fariam, sendo o problema de falta de oportunidades o fardo que os atormentava durante todas suas vidas. O primeiro contato com o mediador e os próximos jogos da Lula acabaram se mostrando em um primeiro momento como uma extensão dessas saídas fáceis que grande parte dos personagens buscavam para seus problemas financeiros em suas vidas, pois, visto que grande parte dos que ali se encontravam já haviam aberto mão até de sua integridade física frente às suas dívidas. Passar por situações humilhantes como se Wong passa no metrô, por exemplo, não lhe significavam mais nada, pois seus orgulhos e dignidade já haviam sido afetados de tal forma que qualquer saída para o desespero já se mostrava válida, sendo, portanto, os jogos da Lula, por mais infantis e surreais que fossem, a oportunidade perfeita para os personagens sem esperança ou dignidade como esses enriquecerem de forma fácil e envolvente. Os jogos se mostram como uma perfeita experiência surrealista, ao combinar elementos infantis com brutalidade, e de certa forma, até mesmo ridículo. Por se aproveitar do fato de que seus participantes assinam um termo em que renunciam às suas integridades físicas, o líder arquiteta tarefas que brincam não somente com suas capacidades físicas, mas principalmente com seus psicológicos, testando-os constantemente para ver até onde estão dispostos a ir em troca do prêmio, e se a moral dos participantes prevaleceria, uma vez que presenciassem as chacinas que ocorrem a cada tarefa. A escolha da temática infantil amplifica e reforça esse tom absurdo, mas apesar disso, reflete as falas do líder e aquela que seria a natureza dos jogos, sua natureza igualitária, onde não são permitidas nenhum tipo de artimanhas ou trapaças, garantindo que todos ali tenham chances iguais de vencer, ao contrário do que experienciavam lá fora. Assim como brincadeiras de criança, os jogos deveriam ser movidos pela diversão e pelo aprendizado do que significa uma vitória justa. Mas novamente, por se tratar de uma obra surrealista, logo tal temática é deixada de lado para dar espaço à sua natureza violenta, mesclando assim ambos os elementos para criar uma experiência que beira o horror na perspectiva de seus personagens. Essa falsa natureza pura dos jogos fica ainda mais evidente quando é revelado que os jogos eram financiados e realizados por uma parcela muito restrita da sociedade sul-coreana, e servia como enfim último como uma forma extremamente elitizada de entretenimento para essa mesma elite, que não enxergava problemas em tratar vidas humanas e miseráveis como meras peças de um tabuleiro, como mostrado na tarefa 5. Isso escancara a crítica que a série faz à desigualdade, e mostra como a classe dominante pode acabar se mostrando sádica e perversa, uma vez que dispõe de recursos quase que ilimitados e a completa ausência de temor de uma eventual punição de seus atos. Ao mesmo tempo, do outro lado da moeda moral, Squid Game mostra como as classes mais baixas, por se encontrarem em uma situação tão desesperadora como a pobreza extrema, onde nem mesmo as necessidades mais básicas dos seres humanos podem ser atendidas, acabam por se submeter a qualquer situação onde há a oportunidade de enriquecer, por mais degradante que essa seja. O que, embora seja elevado a um patamar muito maior e surreal, na série não é um reflexo tão distinto da realidade atual, com milhões de trabalhadores ao redor do mundo enfrentando jornadas exaustivas e ambientes de trabalho insalubres, apenas para garantir o mínimo para as suas subsistências. A crença que geria os jogos, e que parecia ser verdadeiramente pregada pelo líder, de que os jogos possuíam um sistema justo, onde cada um que ali adentrasse possuiria chances iguais de ganhar, desde que usasse a sua inteligência, força e trabalho em equipe quando cada habilidade fosse necessária. Sendo assim, uma utopia meritocrática que premiaria aqueles que se esforçassem verdadeiramente, enquanto traria a pobreza e o fim merecido àqueles que não o fizessem, logo cai por terra, pois, principalmente após a terceira tarefa, o cabo de guerra, fica claro que embora a inteligência, força física e o
trabalho em equipe fossem armas valiosas, há diferenças fundamentais entre os seres humanos, e o pensamento de que todos teriam e teriam oportunidades iguais se partissem exatamente do mesmo ponto era igualmente utópico e fora da realidade, visto que muitos ali já adentravam um complexo com claras desvantagens frente aos demais, fossem elas físicas, psicológicas ou mesmo emocionais. Sendo assim, mesmo que as intenções pudessem superficialmente se ancorar nesses ideais meritocráticos, o que de fato se mostrou ao decorrer dos jogos, mas com uma adição de sorte em dadas situações, novamente, assim como no mundo exterior, foram aqueles que detinham o poder, nesse caso, a força física, que logo tomaram o controle do complexo, deixando todos os demais à mercê das suas vontades, ameaçando-os e os violentando, formando grupos que assegurassem sua soberania, que não tardou a se transformar em tirania, tornando a utopia meritocrática que era intencionada inicialmente pelo idealizador dos jogos em um ambiente de igual desigualdade e miséria, assim como do lado exterior do complexo. Contudo, mesmo diante de tal cenário e de uma perspectiva nada animadora para a maioria dos jogadores, havia sido deixada uma grande brecha pelos idealizadores dentro do regulamento dos jogos, que havia sido explicada para todos os participantes uma vez que ali adentraram. Em qualquer momento dos jogos, esses poderiam ser encerrados e todos voltariam seguros para suas vidas, desde que essa fosse a vontade da maioria. Então, por que em nenhum momento, exceto após o choque inicial, essa possibilidade foi levantada de forma séria entre os participantes, mesmo que dê ênfase e exponha a desigualdade social não somente da Coreia, mas também do mundo como um todo? Squid Game não se limita a criticar o capitalismo ou o mercado de forma vazia, o retratando como um mal em si próprio, mas aborda a verdadeira raiz do problema, o mal que corrompe o sistema e rege as sociedades atuais, a ganância dos seres humanos. Após a primeira tarefa, quando muitos dos participantes a terminaram aterrorizados pela chacina que acabaram de presenciar, a votação para o encerramento é realizada, e os jogos acabam sendo encerrados por apenas um voto, o que se constitui como uma grande quebra de perspectiva, mas quebra e brecha para um culminar ainda mais bem pensado e complexo. Após alguns dias, ao voltarem para suas vidas miseráveis e encararem o fato de que poderiam ter enriquecido, a grande maioria dos jogadores, mesmo aqueles que haviam votado pelo encerramento, acabam mudando suas opiniões e quando recebem a oportunidade para retornar, o fazem sem hesitar, mesmo dessa vez tendo total ciência dos riscos que corriam. Dessa forma, com os jogos sendo reiniciados e todos os jogadores retornando por vontade própria, o enredo consegue expor com ainda mais maestria o quanto os seres humanos estão dispostos a se arriscar para tentar subir na vida a qualquer custo. E como a ganância, que já os havia feito praticar atividades ilegais e renunciar aos seus corpos lá fora, também os cegava nesse contexto, apenas pelo mero vislumbre de uma vida de riqueza. A presença da ganância na natureza dos seres humanos vai sendo reafirmada durante toda a duração da série, principalmente pela forma como grande parte dos participantes do jogo da Lula, mesmo sabendo que uma vez descobertos seriam mortos, ainda assim insistem em aproveitar de todas as oportunidades que encontram para trapacear e se dar bem frente aos demais, mesmo com isso por vezes significando a morte brutal de outros jogadores. Essa banalização da violência e das vidas dos outros jogadores vai ficando ainda mais explícita conforme a trama avança, pois enquanto durante as primeiras tarefas, os sons de disparos e o soar dos alarmes causavam espanto na maioria dos presentes ali, conforme o tempo avança, ele passa a ser banalizado e por vezes quase que ignorado, evidenciando que todos ali presentes estavam concentrados apenas em si próprios, sendo apenas os seus ganhos e a sua própria sobrevivência o que realmente lhes importava, sendo a morte dos outros jogadores, portanto, um obstáculo a menos para a conquista de seu prêmio de dinheiro. Enquanto dentro do complexo, para fins de proteção, ou mesmo para a fidedigna aproximação emocional, laços são formados entre os participantes, com tais vínculos crescendo a cada tarefa. O jogador 456 e a jogadora 66, por exemplo, mesmo que não confiassem um no outro de início devido ao seu passado em comum, acabam por se tornar próximos, com o protagonista até mesmo a protegendo enquanto consegue, da mesma forma que Ali fez consigo ainda durante a primeira tarefa, sem sequer o conhecer. Contudo, mesmo que vínculos tivessem sido formados entre os participantes, com uma especial atenção para a amizade já antiga entre Seong-jun e Cho Sang-woo, que cresceram juntos no mesmo bairro pobre de Seul, conforme a trama avança, vai se revelando que há outro aspecto da natureza humana, muito mais fundamental e antigo do que a compaixão, a amizade e o amor, que é o instinto de sobrevivência, regido pelo medo, violência e ganância. Uma vez que as tarefas se tornam mais desafiadoras e exigem mais de cada participante, a compaixão pelos colegas de grupo foi deixada de lado pelo medo, e o lado mais selvagem e primitivo dos seres humanos voltou à tona, o que ocasionou em todos os rachas entre os grupos que puderam ser presenciados após a tarefa 4, que intencionalmente quebra os vínculos que haviam sido formados entre os personagens, colocando as duplas para se autodestruírem.
Isso tem seu ápice justamente na sexta e última tarefa, que coloca Si Wong-Ji-un e Cho Sung-woo um contra o outro, com esse último se mostrando claramente disposto a matar aquele que havia sido seu melhor amigo durante anos pela perspectiva de enriquecer, negando a possibilidade de encerrar os jogos. Do outro lado, Si-wong se mostra como um homem também tomado pelos seus instintos, mas ao invés da ganância, tomado pela raiva e pelo desejo de vingança, por saber que Cho havia sido responsável pela morte dos seus demais colegas próximos. Dessa forma, o enredo indica que, apesar de todo o progresso científico, econômico e moral dos seres humanos, que após séculos de barbárie e violência conseguiram até mesmo se organizar em sociedades codependentes entre si, muitos dos instintos mais primitivos da nossa espécie ainda se mostram presentes, mesmo que de forma inconsciente, e que esses acabam por ser também os grandes responsáveis por muito da pobreza e da desigualdade que o mundo enfrenta até os dias atuais, com a ganância, o medo de empobrecer e a própria sede pelo poder, os grandes responsáveis pela lentidão em que a humanidade alcança objetivos e conquistas no âmbito social. Contudo, assim como demonstrado pelo comportamento do jogador 456, que diante dos instantes finais dos jogos, e com a possibilidade certeira de que poderia vencê-los, ainda assim, encontra a clareza necessária para encontrar uma saída no regulamento para salvar seu amigo, e assim agir através da compaixão e da amizade. A narrativa mostra que há outro caminho pelo qual se seguir, e que instintos e anseios podem ser controlados pelo consciente humano, desde que uma clareza moral e própria seja alcançada, e que os impulsos egoístas e gananciosos dos seres humanos podem ser contidos, dando espaço para um ganho coletivo, mas seguindo pelo mesmo caminho, o suicídio do jogador 128, que diante da perspectiva de viver empobrecido, resolve deixar esse mundo, mostra que o medo, nesse caso, da humilhação e pobreza, que é apenas uma pífia representação do orgulho e todo o restante do espectro negativo de emoções humanas, ainda é uma força muito forte a ser combatida, e que por vezes acaba por até mesmo definir o destino de vidas, oferecendo muita resistência ainda a ser combatido, seja no âmbito pessoal ou coletivo, mas que principalmente se mostra como combustível e energia para o motor da desigualdade no mundo. Não há muito que pode ser percebido como semelhante entre o Si-wong que adentrou os jogos pela primeira vez e aquele que saiu como vencedor, enquanto que no início, o protagonista se mostrava como um homem ganancioso, disposto até a se arriscar para subir fácil na vida, e que já exibia tais comportamentos mesmo lá fora, gastando pouco dinheiro que tinha para passar em cavalos e vivendo às custas de sua mãe doente. No fim, Si-wong era um homem quebrado, que mesmo tendo se convencido de que entraria nos jogos apenas para salvar sua mãe doente e reconquistar o respeito de sua filha, teve um choque de realidade lá dentro. E, acima de tudo, teve a sua ganância completamente quebrada ao sair de lá, o que o fez perceber que o prêmio em dinheiro não possuía qualquer sentido se tivesse que perder a sua humanidade no processo, como de fato ocorreu. Mesmo sendo um homem bilionário, Si-wong não demonstrava qualquer intenção de usar o seu dinheiro, visto que os sacrifícios que havia feito, as mortes que havia presenciado e principalmente sua ausência nos últimos dias de vida de sua mãe, haviam lhe custado muito mais como ser humano do que o seu dinheiro poderia reconquistar. Quando finalmente deixou o complexo onde eram realizados os jogos, o jogador 456 havia se tornado um homem completamente diferente. Um homem que havia descoberto o valor de algo que não poderia ser comprado, nem com todo o dinheiro que agora possuía. A presença, as experiências e os laços reais. Tal mensagem é reafirmada no epílogo, que se passa um ano após a vitória de Si-wong, onde o protagonista é colocado frente a frente com o jogador 001, que acaba se revelando como o idealizador original dos jogos e principal financiador de toda aquela estrutura. Como esse explica, mesmo sendo um homem extremamente rico e que poderia comprar e ter o que bem entendesse, quando uma doença como o tumor que tinha lhe acometido se apresentava, a verdadeira sabedoria vinha com ela. Pois homens como ele percebiam apenas dessa forma que no fim, dinheiro não tinha valor algum, pois não podiam comprar experiências reais, sendo essa inclusive a razão que o fez adentrar nos jogos, pois somente dessa forma sabia que poderia experimentar alguma emoção verdadeira em meio à sua vida miserável. Segundo o jogador número 1, um homem muito rico é tão feliz quanto um homem muito pobre, e que apenas aqueles que estão no meio conseguem experienciar a verdadeira felicidade, pois apenas eles sentem o sacrifício de cada conquista e vitória. Para o personagem, a riqueza material não vinha acompanhada de riqueza existencial, e em virtude disso, mesmo os jogos de Lula, por mais caros e exclusivos que fossem, atraindo bilionários excêntricos como os VIPs, já haviam lhe deixado de conferir qualquer emoção, e que por fim, trocar a sua própria riqueza ou mesmo a sua própria vida por um momento de emoção parecia uma boa opção, pois se sentir vivo lhe era mais valioso do que continuar a possuir tudo que possuía. A forma como os jogos são idealizados, instigando de forma proposital o conflito entre os participantes, segundo o jogador número 1, é proposital, pois esse já havia perdido a esperança na compaixão dos seres humanos, e que apenas aquele que fosse mais ganancioso e disposto a trapacear teria alguma chance. Contudo, assim como Si-wong foi demonstrando durante todo o decorrer da série, ainda assim havia restado algum coração e bondade dentre os homens.
e a aposta que fazem já no epílogo acaba por ser evidenciada por Si Wong. Sendo assim, a moral da história de Squid Game é de que a busca incessante por bens materiais e, sobretudo, a ganância são lutas venenosas contra aqueles que as travam, sem sentido e sem quaisquer resultados no fim, pois mesmo uma vez que alcançados os objetivos financeiros ou materiais, tais bens não vêm acompanhados de vivências e de existência, sendo esses os componentes que preenchem verdadeiramente uma vida humana. Portanto, a busca por vivências, emoção e uma vida intensamente vivida, seja ela de qualquer forma, deveria ser mostrada como o foco principal de todos os homens, e que as sensações que realmente valem a pena serem sentidas e buscadas, como a compaixão, o amor, a amizade e a pureza, são justamente as mais simples, sendo todas elas passíveis de serem encontradas em brincadeiras infantis, como jogos da Lula, por exemplo. Squid Game é, sem sombra de dúvidas, o maior sucesso do ano de 2021. Mesmo em tão pouco tempo, a série conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, por demonstrar de forma mesmo que absurda e surreal até onde os seres humanos estão dispostos a ir para enriquecer e crescer, mesmo que sacrifiquem a sua riqueza espiritual no processo. A desigualdade é exposta de forma maestral, da mesma forma que a meritocracia é desmentida, com as tarefas demonstrando uma a uma como os seres humanos, mesmo empregando todos os seus esforços, não partem de pontos iguais de preparo e habilidade. A jornada de Si Wong mostra que há um constante embate entre o aspecto positivo e negativo das emoções humanas, dentro de cada um, e que esses, mesmo dando origem a tantos problemas sociais no âmbito coletivo, ainda assim podem ser superados uma vez que se atinge um certo grau de clareza, pois a cegueira provocada pelos instintos humanos pode ser vencida pela razão e o pensamento voltado para o bem comum, e que a conquista material, mesmo que não ruim por si só, para fazer sentido e valer a pena, deve vir acompanhada da riqueza existencial, como a aprovação de sua filha ou a luta por um ideal pelo qual se vale a pena lutar.